Graças e paz, igreja, graças e paz, você que está nos vendo na sua casa. Nós hoje vamos dar continuidade a um ciclo que vemos transmitindo aqui na nossa igreja. Como temos dito, que estamos no tempo da dispensação do Espírito Santo. E já se falou aqui em outras pregações pelos pastores, como termos intimidade com o Espírito Santo, como ser guiado pelo Espírito Santo, como ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, como obedecer a voz de Deus. E hoje cabe-nos falar, como que para fechar este ciclo, as consequências de não obedecer à voz de Deus. Ou seja, para aquelas situações em que você ouve a voz de Deus, muitas das vezes até você sabe que Deus está falando, está lhe dando uma direção e você não obedece. Você sabia que há consequências disso? Então, isso é o que nós vamos falar aqui, irmãos. Vamos orar. Amado Deus, nós te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos, ó Pai. Usa-nos como teu canal, mais uma vez, Senhor, para que a tua palavra, Pai, seja fluída através de mim, seja livremente ministrada nos corações do teu povo, da tua igreja, Pai. Mas, acima de tudo, que ela gere frutos agradáveis aos teus olhos. Amado Espírito Santo, abre os ouvidos espirituais da tua igreja, abre os corações, para que esta palavra não volte vazia, Pai. E você aí, levanta a sua mão, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Diga mais uma vez: fala comigo. Então, se nós vamos falar das consequências de não obedecer à voz de Deus, nós devemos compreender e devemos saber que quando praticamos esse ato, estamos perante um ato de desobediência, não só a Deus, mas também aquilo que é a sua vontade. E cada vez que nós estamos perante um ato de desobediência, nós também estamos perante um pecado que desagrada a Deus. Porque a desobediência é um pecado, irmãos. A desobediência é um pecado que desagrada, que vai contra Deus. E o castigo dessa desobediência é a morte e a separação de Deus. Cada vez que nós desobedecemos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, desviamos dos caminhos de Deus, nós não só entristecemos ao próprio Deus, mas também isso traz como consequências que é a morte e a separação de Deus. Por isso é que Deus enviou o seu Filho amado Jesus, o seu Filho unigênito, para nos ensinar, em primeiro lugar, a sermos obedientes como Ele foi ao Pai, mas para nos dar também uma segunda chance de nos reconciliarmos com o Pai. Porque desde que Adão e Eva pecaram, nós fomos condenados todos, fomos desgarrados da presença de Deus e fomos condenados à morte. E era preciso que viesse o único justo, que era o Filho de Deus, para nos reconciliar de novo ao Pai. Algumas vezes a palavra de Deus chama também a desobediência como rebelião, como teimosia e até mesmo idolatria. Ou seja, que a desobediência também é chamada e é comparada com a teimosia, com a rebeldia. Por isso é que a desobediência é uma rebelião contra Deus. Cada vez que nós
somos desobedientes, estamos a mostrar uma rebelião contra o próprio Deus. E o fato de nós não confiarmos que Ele sabe todas as coisas, Ele quer o melhor para nós. Como diz a palavra, o próprio Deus diz: grandes são os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, não de fazê-los dano, de dar-lhes um futuro, de dar-lhes prosperidade. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus orienta é para algo melhor. Deus nunca vai nos desejar algo mal. Deus quer a nossa alegria, quer a nossa prosperidade, quer a nossa felicidade, porque Deus é amor. Nele não há trevas. Então, é como o exemplo de um pai aqui na terra para o seu filho. Um pai ou uma mãe nunca vai desejar o mal para esse filho. Um pai sempre quer o melhor para esse filho. Então, quando um pai aconselha um filho a não fazer certa coisa, a se desviar de um caminho ou de umas amizades, de umas coisas que entristecem ao próprio pai, é o mesmo que acontece com Deus. Então, nós temos que obedecer, porque a obediência gera bênção, gera não só alegria a Deus, mas também Deus abençoa. Jesus obedeceu ao Pai, mesmo sabendo das consequências dessa obediência que traria dor, traria sofrimento, mas Ele obedeceu até a morte, e como diz a Bíblia, morte de cruz, porque era uma morte das mais dolorosas que existem, descritas até pela ciência. A morte de cruz é a morte que mais sofre o ser humano quando é aplicado esse tipo de morte. E mesmo assim, Jesus, sabendo o que lhe esperava, Ele foi obediente até o fim. Por isso que Deus se agrada quando somos obedientes, porque daí vem a bênção, vem a recompensa. Amém, irmãos? Existem consequências de não obedecermos à voz de Deus. As principais consequências que podemos mencionar são 4 consequências. Em primeiro lugar, existe a punição divina. Punição divina. Em segundo lugar, temos a separação de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós somos separados dele. Temos também uma série de desordens e conflitos espirituais que acontecem na pessoa quando está em desobediência a Deus. Acontece uma série de perturbações desde o ponto de vista espiritual, emocional, até na vida, na saúde dessa pessoa. Isto é uma consequência da desobediência. E temos também a perda das bênçãos, ou a perda da bênção, quando estamos em desobediência a Deus, irmãos. Então, se formos a desenvolver o que significa essa punição divina, quando nós praticamos a desobediência a Deus, aos mandamentos de Deus, existem punições que vão acontecer. E muitas das vezes vem de forma gradativa. Às vezes pode vir em forma de uma repreensão. Você não acata essa repreensão, pode vir em forma de uma advertência. Você não acata essa advertência, pode vir então a maldição. Por que às vezes acontece dessa forma que Deus permite? Porque Deus está à espera que nós nos arrependamos daquela má escolha, daquela desobediência sobre certa coisa que nós estamos desobedecendo. Então, o que Deus quer, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele quer que nós nos arrependamos. Deus não tem prazer de castigar a ninguém, não tem prazer de fazer sofrer a ninguém. Deus quer até o último minuto que nós nos arrependamos e nos voltemos a Ele, nos reconciliemos a Ele. Assim como qualquer pai aqui na terra. Nenhum pai tem prazer de repreender, de castigar seu filho, de tomar uma medida drástica com seu filho ou com sua filha. O pai sempre quer que o filho se arrependa.
há uma alegria muito grande quando nós decidimos voltar aos caminhos que o Pai nos aconselhou, que a Mãe nos aconselhou. Então, há a presença, como diz a Bíblia, Deus está sempre de braços abertos, à espera de nos receber arrependidos daquela má escolha que nós fizemos. Por isso é que Deus não tem prazer em nenhum momento de nos castigar. Amém? Agora, essas coisas, este ato de desobediência muitas das vezes acontece fruto direto das nossas escolhas, fruto direto das nossas ações. Ninguém é obrigado a desobedecer. Muitas das vezes nós sabemos até que aquela coisa não é do todo má. Às vezes o pai diz, olha, não vá com esses amigos que tu tens, porque não são amigos que têm a mesma fé que tu. São amigos que têm maus hábitos, alguns têm vícios. Quando um pai te aconselha a tu não te relacionares com essas pessoas, é porque não quer que tu caias nos mesmos erros que eles cometem. Às vezes fala para uma filha, não vás àquele sítio, porque ali é um sítio mundano, onde pode haver meninos maus que podem te violentar. Então, é por amor que Deus exorta, mas por livre vontade, no espírito do livre-arbítrio, a pessoa, ou aquele jovem, ou aquele filho decide simplesmente desobedecer. Então, por isso que eu dizia que é por más escolhas ou más ações. Então, nós cristãos, irmãos, foi-nos dado o livre-arbítrio, porque Deus quer o nosso coração, Deus quer que nós o obedeçamos, o sigamos de livre vontade. Se vocês analisarem muitas outras religiões que existem, a escolha não é do todo livre. Vocês sabem o que acontece, por exemplo, em Cabo Delgado, quando aqueles terroristas capturam as pessoas que não professam a fé deles, o que acontece? Então, aquilo é um ato de violência. Então, é uma religião que quer que tu sigas à força aquela crença. E se não seguires, há consequências até da tua morte. Mas o nosso Deus, o Deus que nós seguimos, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó que nós seguimos, não quer que nós o sigamos por obrigação. Por isso é que Ele nos dá a livre escolha, a liberdade de escolhermos conscientes daquela escolha. E quando não temos essa consciência, nós passamos a viver num ambiente de ódio, pensamentos malignos, porque aquele ato de desobediência gera sentimentos negativos na pessoa, porque você perde a comunhão com Deus, você perde a comunhão com o Espírito Santo e carece de bons frutos. Toda pessoa que está em desobediência vive na amargura, vive na angústia, vive na tristeza, muitas das vezes até vive na depressão, facilmente cai no pecado. Então, carece do fruto do Espírito Santo dentro dele. Por isso é que nunca é benéfico. Se nós também entendermos, dentro desta punição divina, existe a fase final quando essa pessoa, apesar de toda a advertência, apesar de toda a repreensão, não se arrepende. Devemos entender que existe a punição divina, a punição eterna, que é a condenação, a ira de Deus perante essa pessoa. Ela é condenada à punição eterna, que é o juízo final. A Bíblia diz que todos nós passaremos em algum momento, quando Jesus voltar, levar a sua igreja, passaremos um momento de juízo final.
Mas Deus quer, e eu profetizo em nome de Jesus, que você não tenha que esperar Jesus voltar para você se arrepender se você está em maus caminhos, irmão. Este é o tempo, porque não será nos avisado, como está escrito na Bíblia, quando Jesus voltará. Este é o momento de você se arrepender dos maus caminhos em que você segue, dessa vida de desobediência à vontade de Deus, e você se reconciliar com Ele. Porque para cada um de nós, Jesus pode voltar hoje. Se a pessoa perde a vida hoje, para ele, essa pessoa, Jesus voltou naquele momento, porque a única chance que ele teve foi em vida. Ninguém depois de morto tem chance de se arrepender. Por isso que nós todos devemos nos arrepender dos maus caminhos para não recebermos a ira de Deus. A ira de Deus é poderosa, porque o Deus é um Deus de amor, é um Deus que não compactua com o pecado. A Bíblia diz que não se engane, irmãos, sem santificação ninguém verá a Deus. Se o próprio Deus não perdoou o seu Filho na cruz, quando Ele estava carregado dos nossos fardos, Deus lançou a sua ira, porque Deus não compactua com o pecado. Era preciso que Jesus morresse por todos nós, quando Ele carregou o pecado. Naquele momento não havia mais nada que Deus podia fazer. Tinha que ser aplicado a sua ira, e foi dessa forma que nós fomos resgatados. Por isso, se formos a ver o que está escrito na palavra de Deus, os irmãos podem acompanhar também no ecrã, o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 5 a 6, na versão NVI, diz: porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, irmãos. A palavra está mais que clara. Nenhum que vive em desobediência a Deus verá o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus. Não nos enganemos, porque a ira de Deus vai cair sobre todos aqueles filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Todos aqueles que seguem a Satanás, porque ou estamos com Deus ou estamos com Satanás. Se você não está com Deus, se você não obedece à voz de Deus, então você está a obedecer à voz de Satanás. A esses que estão chamados no grupo dos filhos da desobediência, é a quem recairá a ira de Deus. É o que diz aqui a palavra. Na segunda consequência que falamos, que é a separação de Deus, isto acontece e significa que quando nós praticamos a desobediência ou simplesmente não obedecemos à voz de Deus, o que acontece aqui é que nós seremos privados da luz de Deus, porque Deus é luz. Nós seremos privados do amor de Deus, da esperança, da paz. Nós seremos privados também da bondade de Deus. É aqui onde acontece a separação de Deus, porque Deus é amor, Deus é paz, Deus é bondade. Todos esses atributos de Deus, porque é só Ele que pode nos dar, nós somos separados delas. Nós passamos a viver no oposto disso, passamos a viver na tristeza, na agonia, na depressão, numa vida tormentosa, cheio de tribulações infindáveis. É o que acontece se nós não obedecermos à palavra de Deus. Então, nós já dissemos aqui que a desobediência é um pecado. Então, porque ela é uma ofensa a Deus e é uma oposição a Deus. É por isso que Deus descarrega a sua ira contra todos aqueles que estão sobre uma vida de desobediência. Por outro lado, também nos separa da graça de Deus. A graça que nos foi dada pelo Senhor Jesus nos é separada quando estamos em desobediência. Às vezes nós buscamos enchermos-nos com as coisas deste mundo
Não há nada que vai preencher o vazio que estará dentro de nós quando nós estamos afastados de Deus, quando nós estamos em desobediência a Deus. Nós podemos até ter muitas riquezas materiais, muitos tesouros aqui na terra, mas quando estamos em uma vida de desobediência, nós viveremos num vazio permanente. Nós viveremos numa agonia permanente. Vocês estão a acompanhar agora o que tem estado a acontecer nos Estados Unidos, o escândalo que aconteceu, esse ator, cantor, Diddy. Vocês estão a ver quantos artistas que nós até em algum momento das nossas vidas cantamos músicas deles, adoramos, até alguns até idolatramos antes de conhecermos a Jesus, idolatrávamos porque eram referência da música pop mundial. Vocês estão a acompanhar quanta coisa detrás vivem essas pessoas. Era o vazio, consequência do vazio, por não terem Deus, não seguirem a Deus. Alguns deles até, pela graça de Deus, foram alcançados, já se converteram a Cristo, glória a Deus, e renunciaram a essa vida. Mas é um escândalo autêntico, uma vida completamente cheia de pecado, cheia de vícios. Alguns até consagram os seus próprios filhos para terem fama, para terem fortuna. Misericórdia. Então, que nós nunca precisemos dessas coisas. Nós devemos buscar tesouros nos céus, onde nós iremos morar, e nunca querer acumular tesouros aqui na terra. Se bem que Deus já nos prometeu, quando somos obedientes à sua palavra, nós também seremos prósperos aqui na terra. Nós também teremos uma vida abençoada aqui na terra. Não é só lá no céu. O ouro e a prata que Deus criou, o rubi, o diamante que Deus criou aqui na terra, é para nós usufruirmos aqui na terra. Então, não é para irmos, não vamos levar ao céu. Adão e Eva eram ricos no jardim de Éden, porque Deus o abençoou quando eles viviam em comunhão com Ele, até que eles pecaram e foram destituídos de toda aquela riqueza, toda aquela bênção. Então, Deus tem prazer de nos fazer viver prósperos, viver em abundância, mas com a condição de estarmos debaixo da sua palavra, debaixo da sua vontade. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Em Mateus 6,33, tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto é o quê? São as coisas materiais que nós precisamos. Mas temos que viver em obediência. Não podemos viver no muro, divididos. Temos que ter uma escolha, uma firmeza, uma decisão a quem nós decidimos trilhar. Amém? Por outro lado, devemos entender que se continuarmos na vida de desobediência, há consequências. Para além da punição divina, existe a condenação ao inferno, condenação às trevas, condenação ao lago de fogo, ao castigo eterno. Isso vemos na palavra de Deus no 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. A palavra de Deus diz: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. No versículo 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Mais claro que água não pode ser. Então, se vivemos em desobediência, não obedecemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra diz o quê? Que a pessoa será punida, será castigada por isso, por esse ato de desobediência, e sofrerá destruição eterna, separação da presença de Deus. Amém, irmãos? Apenas aqui o apóstolo Paulo nos quis lembrar, porque essas coisas já desde o Antigo Testamento Deus nos exortou. A terceira consequência que nós mencionamos foi a desordem, os conflitos emocionais. Por quê? Porque quando estamos em desobediência aos princípios divinos,
acontecem transtornos espirituais na pessoa, acontecem conflitos internos, conflitos emocionais, acontecem também problemas interpessoais e até da ordem social, de todo tipo, irmãos. Não nos enganemos. As pessoas que roubam, por exemplo, as pessoas que praticam a imoralidade sexual, as pessoas que praticam todo tipo de imoralidade sexual, o adultério, a masturbação, a fornicação, a pornografia, as pessoas que se iram, as pessoas que alimentam a raiva uns contra os outros, aquelas que falam mal, vivem falando mal das outras pessoas, são pessoas que estão sobre o jugo de Satanás. São pessoas que estão escravizadas. Essas pessoas passam por isso por consequência da desobediência à voz de Deus, porque não seguem a voz de Deus. E isso traz consequências graves na vida dessa pessoa, na vida não só dessa pessoa, mas também da sua família, dos seus filhos. Os pecados que por exemplo, um pai comete, não só ele sofre as consequências, mas também a sua família, os seus filhos, até a 4ª geração, como diz a palavra de Deus, visitarei até a sua 4ª geração. Então a gente tem que refletir essas coisas. Será que é isso que eu quero para os meus filhos? É isso que eu quero para a minha descendência? Então, há muito que Deus deseja que na nossa geração em diante nós renunciemos à vida do pecado, renunciemos à vida de desobediência e nos reconciliemos com Ele. Andemos em comunhão com Ele, em comunhão com o Espírito Santo, para que possamos viver e experimentar qual é aquela boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, que tanto a Bíblia nos fala. Porque sem isso, não haveremos. E até podemos ficar a duvidar do Deus que nos tem prometido coisas. Por outro lado, também falamos que haverá perda da bênção quando nós vivemos em desobediência. Esta é uma das consequências que a pessoa deixa de receber as bênçãos. Deus, quando nos criou, Deus, quando fez a humanidade, Ele lançou promessas para os seus filhos, para aqueles que o obedeceriam. Então, cada vez que nós desobedecemos a voz de Deus, a vontade de Deus, nós também passamos a perder aquelas bênçãos que Ele prometeu que nos seriam dadas aqui na terra. As bênçãos não é para só usufruirmos lá no céu. As bênçãos, na sua maioria, são para ser usufruídas aqui na terra. Mas é a única condição, é não só ouvirmos a voz de Deus, mas obedecermos aquilo que é a vontade dEle. Amém? Se nós vermos o que a palavra de Deus nos traz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2 e 3 e o versículo 6, a palavra diz: todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se vocês obedecerem ao Senhor, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. A palavra não está a dizer serão abençoados em algumas coisas, está a dizer que serão abençoados em tudo, irmãos. Se você é carpinteiro, você será abençoado na carpinteria. Se você é camponês, você será abençoado na produção agrícola. Se você é médico, você será abençoado na medicina. Se você é professor, você será abençoado como professor. Se você é servente, você será abençoado como servente. Aqui está a dizer em tudo, sem exceção de ninguém, sem exceção de pessoas. Mas isto tem uma condição. Como quase todas as promessas, são promessas com condições. A única condição aqui é obedecer a palavra do Senhor, obedecer a voz do Senhor e seguir os seus mandamentos. Mais à frente, o próprio Moisés continua a alertar a todos nós
que somos o povo de Deus, das consequências de não obedecer a palavra e a vontade do Senhor. Aqui então vemos já mais à frente no próprio livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15, 16 e o 19 e 20, a palavra do Senhor diz: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticam ao que se esquecerem dele. Ao que se esquecerem dele. Irmãos, está tudo claro. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus, haverão maldições, haverão consequências pesadas sobre nós. Nós temos que entender isso, irmãos. Tudo aquilo que Ele prometeu, que seríamos prósperos, que seríamos a cabeça e nunca a cauda, que nós teríamos os recursos para abençoar os irmãos, para emprestar e nunca iríamos ao banco pedir emprestado, nunca nos endividaríamos. Tudo isso, se nós não obedecermos aos mandamentos do Senhor, à vontade do Senhor, nós podemos passar por tudo isso. Depois ficarmos a lamentar: eu sou crente, eu não vejo o meu crescimento, não vejo a minha vida mudar financeiramente, ainda estou a passar por crises, por situações. Mas cada vez que você passa por essas coisas, faça também a pergunta a si próprio: o que tenho feito de errado? Será que tenho obedecido a Deus em tudo? Porque às vezes nós queremos obedecer em algumas coisas que sabemos que nos agrada, mas há coisas que nós fechamos a porta e não queremos que ninguém veja, não queremos mudar aquelas coisas, não queremos renunciar a algumas coisas que Deus já nos revelou, porque Deus nos revela de várias formas. Então, nós temos que entender que há consequências, irmãos. Diga ao seu irmão aí ao lado: obedeça à voz de Deus. Mais uma vez, obedeça à voz de Deus. Porque eu quero as bênçãos, eu quero os prêmios. Amém? Vamos mencionar alguns exemplos que a Bíblia nos traz de atos de desobediência à vontade de Deus, à palavra de Deus. O melhor exemplo para começar é mesmo o exemplo de Adão e Eva. Se vocês, logo em Gênesis, mesmo no início da Bíblia, vemos este exemplo. É um exemplo bem claro, porque apenas eles desobedeceram à ordem de Deus de não comerem da árvore do fruto da vida, do bem e do conhecimento. A árvore do bem e do conhecimento. Deus lhes deu tudo. Deus lhes deu todo tipo de árvores, todo tipo de frutas, todo tipo de animais. Eles verdadeiramente, irmãos, se vocês analisarem, Adão e Eva viviam na riqueza, eram ricos. Não precisavam praticamente trabalhar, apenas tinham que cuidar daquele paraíso, daqueles recursos que Deus pôs à disposição deles. Mas só lhe pediu uma única coisa: que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu? É verdade que a Eva se deixou enganar pela serpente. Às vezes nós queremos culpar tudo a Satanás. Mas Satanás sim pode nos lançar no ouvido uma mentira ou nos induzir a fazer uma coisa errada. Mas aquela vontade final é nossa, nós é que fizemos acontecer aquilo.
Porque senão também o Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, 3 vezes que ele foi tentado, ele teria obedecido a Satanás. É ou não é? Então, nem sempre devemos culpar a Satanás das coisas erradas que nos acontecem. Porque às vezes nós pecamos para acontecer aquela consumação do pecado. Há uma série de etapas. Aquilo geralmente não é assim num ápice. Então, não podemos em tudo culparmos a Satanás. E eles simplesmente desobedeceram e comeram desse fruto. Por isso, como consequência imediata, Deus se afastou deles. Eles saíram, foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos e separados da presença de Deus, perderam a comunhão com o Espírito Santo, perderam toda a bênção da vida eterna que eles tinham. E Eva passou a receber como castigo as dores do parto, que até hoje as nossas queridas esposas, as nossas irmãs sofrem como consequência da Eva. Por isso, cada vez que você, irmã, estiver no parto a sentir aquela dor, lembre-se de Eva e diga mesmo: maldita Eva, por isso que eu estou sofrendo. Ela é culpada dessa dor. No caso de Adão, foi condenado a ter que suar para comer. Já não tinha tudo como ele tinha. Passaria a comer fruto do seu trabalho. E como se não bastasse, foram condenados à morte. Foram condenados os dois à morte, até a sua descendência. Por isso que, para além da queda que eles sofreram, eles fizeram-nos herdar a morte, que é a coisa que todo mundo teme, sobretudo quando não temos Deus no nosso coração. Por isso, como diz a palavra em Miqueias, capítulo 7, versículo 13, mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Então, neste caso, em consequência da ação de Adão e Eva, a terra foi desolada. Foram separados de Deus. Todos nós fomos separados de Deus por culpa de Adão e Eva, por causa de um ato de desobediência, irmãos. Amém? Mesmo em Romanos capítulo 5, versículo 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Graças a Deus que o Senhor Jesus intercedeu por nós, se entregou por nós, por mim e por você, para nos resgatar daquela vida de morte eterna que todos nós estávamos condenados. Graças ao Senhor Jesus. Nós temos que entender que, como diz aqui, por meio da obediência de um único homem, neste caso concreto, o Senhor Jesus, todos nós fomos feitos justos. Todos nós quem? Todos nós que crermos no seu Evangelho, crermos no Senhor Jesus e o seguirmos e obedecermos. Amém? Então, este exemplo de Adão e Eva vem nos refletir que há sempre uma chance de nos redimirmos através do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através dele. O outro exemplo que podemos mencionar aqui é a destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra, como nos diz a Bíblia, isso podemos ver em Gênesis capítulo 18, mostra como por um ato de desobediência, Deus castigou todo um povo. Deus castigou todo um povo por um ato de desobediência. Nestas duas cidades, Sodoma e Gomorra, o pecado era a norma. Era todo tipo de perversão, todo tipo de imoralidade sexual.
todo tipo de desobediência à palavra, desobediência a Deus, adoração a ídolos, a deuses. Deus se irou deste povo e condenou à morte. Todos foram destruídos pelo poder do fogo, foram todos incinerados, à exceção de Ló e sua família. Mas vejam só, a mulher de Ló, por desobedecer a voz do anjo que lhes veio dar a ordem de retirada daquela cidade, porque seria destruída pelo Senhor, quis olhar para trás. Mais uma vez, desobedeceu. Deus pode falar conosco através de anjos do Senhor, pode falar através de sonhos, pode falar através de pastores, através de pessoas que são tementes a Deus, através de profetas. Deus tem muitas formas de falar conosco. E apenas obedeça, não olhe para trás. Se Deus diz, sai daí, saia daí. Não fique a questionar por que o Senhor tem que sair daqui. Deus sabe o que é o melhor para nós. E esta esposa desobedeceu, olhou para trás, imediatamente foi transformada em pó, em sal. Foi transformada, irmãos. Ela transformou-se numa estátua de sal, como diz a Bíblia, por um ato de desobediência. Então nós devemos pensar muito bem, né, que ninguém se pode enganar com palavras bonitas. Quem vive na imoralidade, quem vive no pecado, não verá o reino de Deus, como já vimos no livro de Efésios, capítulo 5. Ninguém se pode enganar. A Bíblia é muito clara, Deus não compactua com o pecado. Deus é luz, Deus não é trevas, Deus é luz, Deus não compactua com as trevas. Então, se nós decidimos trilhar pela desobediência, estamos a escolher seguir as trevas e seremos consumidos pela ira de Deus. Amém? Então, devemos entender, para resumir esta parte, que obedecer à voz de Deus tem prêmios. Repito, obedecer à voz de Deus tem prêmios. Ao passo que, o contrário, desobedecer à voz de Deus tem consequências. Desobedecer à voz de Deus tem consequências. Então, se você entendeu, levante a sua mão direita e diga comigo: eu vou obedecer à voz de Deus. Repita mais uma vez: eu vou obedecer à voz de Deus, porque eu quero os prêmios. Porque eu quero os prêmios. Não quero as consequências. Não quero as consequências, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, você tem que viver e clamar. Se você sente que tem alguma fraqueza em alguma área, clame a Deus, clame pela ajuda do Espírito Santo, para que seja fortalecido nessa área. Mas nunca você deve viver em desobediência. Temos outro exemplo, muito até que se vive na atualidade, que é o caso de Israel. Israel, irmãos, passou pela divisão, passou por guerras, até foi condenada ao cativério por causa da desobediência. Deus se irou com seu povo de Israel. Deus não se alegrou com a desobediência deste povo. Por isso é que Israel foi dividida nos reinos de Israel e o reino de Judá. Israel foi lançado ao cativeiro da Babilônia por causa da desobediência. Israel foi sujeito a guerras. Até hoje, se vocês acompanham as notícias, veem que neste momento, preciso momento, há uma guerra entre aqueles povos vizinhos e Israel. Ou seja, que até hoje Israel não está segura por causa
de desobediência do seu povo. Amém? O próprio Isaías, no capítulo 59, versículo 2, nos diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto deles. Por isso, eles não os ouvirá. Deus pode se esconder de nós? Pode sim se esconder de nós. Deus pode desviar o seu rosto de você? Deus sim pode desviar o seu rosto de você. Cada vez que estamos a viver na maldade, no pecado, Deus se afasta de nós. Deus esconde o seu rosto. E por mais que você clame a Ele, Ele pode nem sequer ouvir. E às vezes Ele até pode ouvir, mas não responder ao seu clamor, à sua oração. Por isso, mais uma vez, renuncie à vida de desobediência. Vejam o que aconteceu com o rei Saul. Aqui no 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. A palavra de Deus diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Esta é uma palavra do profeta Samuel, que recebeu de Deus para o rei Saul. O rei Saul, irmãos, perdeu o seu trono devido a um ato de rebelião contra Deus, a um ato de desobediência a Deus. Isso vocês podem ler com mais atenção em 1 Samuel, capítulo 15. É uma história interessante para nós vermos. Da mesma forma que Deus o colocou como rei, subiu como rei segundo a vontade do povo. Deus o colocou como rei, mas também, por causa da desobediência, Deus o tirou do trono. Então, Deus coloca e Deus tira. Não podemos pensar que agora já estou nesta posição, agora já sou diretor, já sou chefe, agora eu posso fazer e desfazer. Cuidado, irmãos. Deus coloca e Deus tira. Amém? Temos o caso de Moisés. Isso vemos no livro de Números, capítulo 20, versículo 12. Moisés, com tudo o que ele fez, o escolhido de Deus para liderar o seu povo, tirar do Egito, Moisés não viu a terra prometida, irmãos. Moisés, não passou para a terra prometida, porque ver até ele viu, só que viu de longe. Por um ato de desobedecer a uma pequena instrução que Deus lhe deu, Deus disse claramente: você não passará para a terra prometida, você vai até ver. Ele viu, mas não passou a viver lá. Está a imaginar o que é isso? Moisés. Então, quem somos nós para achar que podemos desobedecer a Deus? Deus não tem contemplações com a vida de desobediência, irmãos. Retenha isso na sua mente. Temos o exemplo de Sansão, que isso vem na palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 16, essa história de Sansão, que apesar da sua grande força e que Deus lhe deu muitas vitórias perante seus inimigos, mas caiu em um momento de desobediência e descaso das leis de Deus, e por causa disso ele foi condenado. Não só foi capturado, foi torturado, mas também perdeu a visão. E fizeram cego. Por isso, mais uma vez, cuidado com a vida de desobediência. Agora, o mesmo Deus está à espera de um arrependimento genuíno de todos os seus filhos, todos
todos os seus servos. Porque Deus espera que aquele que desobedeceu se arrependa. Deus tem prazer, porque é o único caminho da restauração e do perdão de Deus. Deus perdoa, mas não pense que você pode pecar todas as vezes porque Deus vai perdoar. Cuidado com esse evangelho da graça, que é anunciado a falsa graça de Deus, que Deus perdoa, que uma vez filho para sempre, que eu posso pecar hoje, posso pecar amanhã, voltar a pecar, Deus sempre vai perdoar. Cuidado, porque há consequências que Deus nunca vai te livrar disso, se você decide trilhar por esse caminho. Então, é tempo para você renunciar à vida do pecado. O último exemplo que podemos mencionar aqui é o exemplo que passou o apóstolo Paulo com o centurião, quando ele estava sendo deportado para Roma. Ele ia como prisioneiro, e a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 27, versículo 11, nos diz: mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto, do dono do navio. Ou seja, aqui, esta história é uma história muito interessante. Estavam a viajar numa época que não era uma época idônea para viajar no mar. O mar Mediterrâneo, naquela época do ano, é muito frequente haverem os vendavais, o mau tempo, até ciclones. E o apóstolo Paulo, numa reunião que houve entre o dono do navio, o capitão e o centurião romano, que ia com 100 soldados dando acompanhamento daquele navio para ir entregar Paulo a Roma, o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, estamos a chegar a uma parte muito importante, fica atento ao que eu vou dizer, deu um conselho porque tinha ouvido a voz de Deus, que não deviam zarpar ao mar, deviam aguardar melhor tempo. Mas aquele centurião preferiu ouvir a voz do capitão, que não era temente a Deus, confiando apenas na experiência do capitão. E como consequência, você pode ler lá com mais detalhe, eles naufragaram. Um navio novo, uma tripulação experiente, naufragaram, porque não ouviram a voz de Deus. Então, isto nós temos que entender, que muitas das vezes passamos por situações, passamos por aflições, passamos por tempestades nas nossas vidas porque não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos o conselho de alguém que é temente a Deus. Por isso, a quem você ouve, irmão? A quem você pede conselhos?